Tudo o que você aprendeu sobre a realidade está prestes a ser abalado. Neste exato momento, seus pensamentos estão viajando por uma teia invisível que conecta você a cada pessoa, cada evento, cada possibilidade no universo. Isso não é misticismo. Isso não é fantasia. Esta é a vanguarda da física quântica. E o que você está prestes a descobrir mudará fundamentalmente a maneira como você se vê e o seu lugar na existência. A pergunta é: você está pronto para conhecer a verdade sobre o poder oculto que você sempre possuiu? Há um fenômeno acontecendo agora que a maioria das pessoas jamais compreenderá. Cientistas descobriram algo tão profundo, tão surpreendente, que desafia tudo o que pensávamos saber sobre separação, distância e a própria natureza da consciência. Imagine por um momento que tudo o que você acredita sobre estar separado do mundo ao seu redor seja completamente falso. E se eu lhe dissesse que existe um campo de energia invisível conectando não apenas partículas no espaço, mas seus próprios pensamentos, suas emoções mais profundas e, crucialmente, seu destino? Essa descoberta está à vista de todos nos laboratórios de físicos quânticos há décadas, mas suas implicações para a sua vida mal foram exploradas. Deixe-me descrever uma situação que o ajudará a compreender a magnitude do que estamos discutindo. Imagine que você está segurando dois dados perfeitamente idênticos. Você joga um aqui, onde você está, e outra pessoa joga o outro do outro lado do planeta, a milhares e milhares de quilômetros de distância. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. E se eu lhe dissesse que, não importa a distância entre esses dados, o resultado de um influenciará instantaneamente o resultado do outro, não depois de um atraso, não por meio de qualquer sinal visível, mas instantaneamente, como se o próprio espaço não existisse entre eles. Isso parece mágica, não é? Mas isso é real. Isso é emaranhamento quântico e foi comprovado em laboratórios ao redor do mundo por meio de inúmeros experimentos. O que o emaranhamento quântico revela é que partículas que já estiveram conectadas permanecem invisivelmente ligadas independentemente da distância. Quando uma partícula muda de estado, sua parceira emaranhada responde imediatamente, desafiando nossa compreensão convencional de como a informação viaja pelo espaço. O próprio Einstein ficou tão perturbado por esse fenômeno que o chamou de ação fantasmagórica à distância. Ele não conseguia aceitá-lo porque violava tudo o que a física clássica nos havia ensinado sobre o universo. No entanto, experimento após experimento confirmou sua realidade. Mas eis o que realmente vai surpreender você. Esse princípio não se aplica apenas a minúsculas partículas subatômicas em condições estéreis de laboratório. As implicações se estendem muito além do mundo microscópico e alcançam diretamente sua vida, sua consciência e sua capacidade de moldar sua realidade. Pense nisso por um momento. Tudo no universo, incluindo você, é feito de energia e partículas fundamentais. Seu corpo é composto de trilhões e trilhões de átomos, cada um contendo partículas subatômicas que seguem as regras da mecânica quântica. Se essas partículas podem permanecer conectadas a grandes distâncias, influenciando-se instantaneamente, o que isso significa para sua consciência? O que isso significa para seus pensamentos, suas intenções e suas emoções? Será que sua mente não está isolada dentro do seu crânio, mas sim interagindo com um vasto campo interconectado que permeia toda a existência? As evidências sugerem exatamente isso. E uma vez que você entenda como trabalhar conscientemente com essa conexão, poderá começar a liberar uma energia que sempre esteve dentro de você, adormecida, esperando para ser ativada. Mas, antes de nos aprofundarmos em como você pode aproveitar esse poder, precisamos entender algo fundamental sobre a natureza dos seus pensamentos. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que seus pensamentos são privados, contidos inteiramente em suas próprias cabeças, sem afetar nada além de suas decisões e ações imediatas. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Seus pensamentos não são eventos isolados.
São frequências energéticas que se propagam na própria estrutura da realidade. Cientistas do HeartMath Institute realizaram pesquisas inovadoras demonstrando que o coração humano gera um poderoso campo eletromagnético que se estende por vários metros além do corpo. Esse campo não existe isoladamente. Ele interage com outros campos eletromagnéticos, incluindo aqueles gerados por outras pessoas, e até mesmo pelo ambiente ao seu redor. O que isso significa é profundo. Suas emoções e intenções não estão confinadas dentro de você. Elas se propagam para fora, influenciando o espaço que você ocupa, e até mesmo afetando os campos de energia de outras pessoas. Você já entrou em uma sala e sentiu imediatamente a tensão, mesmo que ninguém estivesse falando? Ou, inversamente, você já esteve perto de alguém cuja presença simplesmente o fez sentir-se calmo e revigorado? Isso não é coincidência. Essa é a interação direta de campos eletromagnéticos gerados pela consciência humana. Seu estado emocional cria uma frequência, e essa frequência é transmitida para o exterior como um sinal de rádio, interagindo com o campo quântico de energia interconectada que os cientistas estão apenas começando a compreender. Agora, vamos levar isso adiante. Se os pensamentos são formas de energia, e sabemos pela física que a energia nunca desaparece, apenas se transforma, para onde vão suas intenções e emoções quando você as projeta no universo? De acordo com o princípio do entrelaçamento quântico, existe uma interconexão entre todas as partículas, incluindo aquelas que compõem o seu ser e a sua consciência. Isso sugere que, quando você pensa em algo com genuína intensidade emocional, essa vibração ressoa dentro desse vasto campo interconectado, potencialmente atraindo situações, pessoas e respostas que estão alinhadas com essa frequência específica. É por isso que algumas pessoas parecem manifestar sem esforço oportunidades, conexões significativas e eventos transformadores que parecem pura sorte, enquanto outras permanecem perpetuamente presas em ciclos repetitivos de luta e decepção. A diferença não é sorte. A diferença não é privilégio ou oportunidade. A diferença reside em como suas ondas mentais e emocionais interagem com esse campo invisível de energia que conecta todas as coisas. Compreender isso muda tudo, porque significa que você não é um observador passivo em sua vida. Você é um participante ativo, constantemente transmitindo frequências que moldam a realidade que você experimenta. No início do século XX, a física quântica começou a revelar um lado da realidade que contradizia completamente nossa experiência cotidiana do mundo. Um dos experimentos mais famosos, conhecido como o experimento da dupla fenda, demonstrou algo que ainda intriga os cientistas hoje. Quando partículas de luz, chamadas fótons, são disparadas contra uma barreira com duas fendas, elas criam um padrão de interferência na tela atrás dela, sugerindo que se comportam como ondas. Mas aqui está a parte verdadeiramente bizarra. Quando os cientistas montam detectores para observar por qual fenda cada fóton passa, o padrão de interferência desaparece e os fótons se comportam como partículas individuais. O ato de observação literalmente muda o comportamento da matéria. Isso significa que a consciência, o observador, desempenha um papel fundamental na determinação da realidade física. Mas existe um fenômeno ainda mais surpreendente que leva isso a outro nível. Em 1935, Albert Einstein, trabalhando com Boris Podolsky e Nathan Rosen, propôs um experimento mental que ficou conhecido como o paradoxo EPR. Eles tentavam provar que a mecânica quântica era incompleta. O raciocínio deles era o seguinte: se o entrelaçamento quântico fosse real, isso significaria que duas partículas poderiam permanecer conectadas de tal forma que a medição de uma afetaria instantaneamente a outra, mesmo que estivessem separadas por anos-luz de distância. Einstein considerou isso absurdo, pois exigiria que a informação viajasse mais rápido que a luz, o que violaria o limite de velocidade cósmico estabelecido por sua própria teoria da relatividade. Por décadas,
o paradoxo EPR permaneceu como uma curiosidade teórica, um enigma filosófico sem solução prática. Então, em 1982, um físico francês chamado Alain Aspect conduziu uma série de experimentos revolucionários que mudariam tudo. Aspect e sua equipe conseguiram criar pares de fótons entrelaçados e separá-los por distâncias significativas. Em seguida, mediram as propriedades de um fóton e observaram o que acontecia com seu parceiro entrelaçado. Os resultados foram inegáveis. Quando mudavam o estado de uma partícula, sua parceira mudava instantaneamente, sem que nenhum sinal viajasse entre elas, sem atraso, sem explicação convencional. A ação fantasmagórica à distância de Einstein era real. Isso confirmou o que muitos cientistas suspeitavam, mas não conseguiam provar. Existe uma conexão invisível entre as partículas, um campo de interconexão que transcende nossa compreensão normal de espaço e tempo. A informação pode ser compartilhada entre partículas entrelaçadas instantaneamente, independentemente da distância que as separa. Agora, pare e considere as implicações. Se isso é verdade para as partículas, e você é feito de partículas, por que o mesmo princípio não se aplicaria à sua consciência, aos seus pensamentos e à sua energia? E se sua mente não for um computador isolado executando programas dentro do seu crânio, mas sim um receptor e transmissor que interage com um campo universal de consciência? Isso nos leva a um dos aspectos mais poderosos e menos compreendidos do seu ser: sua mente subconsciente. Embora sua mente consciente seja o que você usa para ler estas palavras, tomar decisões e navegar em sua vida diária, ela representa apenas uma pequena fração da sua capacidade mental. Alguns pesquisadores estimam que a mente consciente controla menos de 5% dos seus comportamentos e decisões diárias. Os 95% restantes são governados pelo seu subconsciente, um vasto repositório de crenças, memórias, padrões e respostas automáticas que operam abaixo da sua consciência. Sua mente subconsciente funciona como uma antena altamente sofisticada, recebendo e transmitindo constantemente frequências eletromagnéticas com base na programação que recebeu ao longo da vida, especialmente durante os anos de formação. Pesquisas do HeartMath Institute mostram que o campo eletromagnético gerado pelo seu coração, que é fortemente influenciado pelo seu estado emocional e crenças subconscientes, se estende por vários metros, além do seu corpo físico. Esse campo não existe isoladamente. Ele interage ativamente com outros sistemas de energia em seu ambiente, atuando como uma ponte entre sua paisagem emocional interna e a realidade externa que você experimenta. Eis o que torna isso tão crucial de entender. Seu subconsciente está transmitindo um sinal 24 horas por dia, 7 dias por semana, com base na programação que recebeu ao longo da vida, especialmente durante os anos de formação. Se você tem padrões mentais negativos armazenados profundamente em seu subconsciente, crenças limitantes sobre si mesmo, dinheiro, relacionamentos ou sucesso, então seu subconsciente estará vibrando nessa frequência constantemente. E como o universo responde à vibração e não à intenção consciente, você continuará atraindo situações e experiências que refletem perfeitamente essa energia subjacente, independentemente do que você deseja conscientemente. Pense nisso em termos práticos. Você já percebeu que, quando acorda de mau humor, parece que tudo começa a dar errado? Você derrama seu café, pega todos os semáforos vermelhos, as pessoas são rudes com você, surgem problemas inesperados. Por outro lado, quando você acorda se sentindo genuinamente feliz e otimista, o dia parece fluir sem esforço. Oportunidades aparecem, as pessoas são gentis, as coisas simplesmente dão certo. Isso não é coincidência. Este é o seu campo vibracional, controlado principalmente pelo seu subconsciente, interagindo com o campo quântico de possibilidades ao seu redor e influenciando literalmente qual versão da realidade você experimenta. Mas aqui está o desafio.
A maioria das pessoas não tem ideia do que está realmente programado em sua mente subconsciente. Elas operam no piloto automático, executando programas que foram instalados décadas atrás, perguntando-se por que não conseguem se libertar de certos padrões, apesar de seus melhores esforços conscientes. Para entender por que isso acontece, precisamos analisar como o subconsciente é programado. O Dr. Bruce Lipton, biólogo celular e pioneiro no campo da epigenética, conduziu extensas pesquisas sobre como a mente subconsciente se forma. Ele descobriu que 95% de nossas ações, decisões e reações diárias são controladas pela programação subconsciente, e que essa programação é estabelecida principalmente durante os primeiros 7 anos de vida. Durante esse período crítico, o cérebro da criança opera predominantemente na frequência de ondas θ, que é essencialmente um estado altamente receptivo, semelhante à hipnose. Nesse estado, as crianças são como esponjas, absorvendo tudo do ambiente sem o filtro de pensamento crítico que os adultos possuem. Cada experiência, cada frase repetida pelos pais e figuras de autoridade, cada evento emocional, é gravado diretamente no subconsciente como se fosse uma verdade absoluta. Se uma criança ouve repetidamente frases como "dinheiro é difícil de ganhar", "você não pode ter tudo na vida", ou "você precisa lutar muito para chegar a algum lugar", essas crenças ficam enraizadas em seu sistema operacional subconsciente. Mais tarde na vida, mesmo quando essa pessoa deseja conscientemente abundância, sucesso ou facilidade, sua mente subconsciente continua transmitindo frequências baseadas nessas crenças limitantes da infância. A mente consciente pode desejar prosperidade, mas o subconsciente, que controla 95% das ações, ainda está executando o programa que diz que a abundância é difícil de alcançar ou não é para mim. Isso cria o que chamo de paradoxo da manifestação. Você define metas conscientemente, visualiza o sucesso e trabalha duro, mas, de alguma forma, as coisas nunca dão certo como você esperava. O dinheiro entra, mas logo sai por meio de despesas inesperadas. O relacionamento começa bem, mas depois cai nos mesmos padrões disfuncionais que você sempre experimentou. A oportunidade aparece, mas de alguma forma escapa por entre os dedos no último momento. Isso não é azar. É a mente subconsciente defendendo sua programação existente, mantendo você em padrões que parecem familiares, mesmo que sejam dolorosos, porque o subconsciente valoriza a consistência e a sobrevivência acima do crescimento e da felicidade. Deixe-me dar alguns exemplos concretos de como isso acontece. Se o seu subconsciente foi programado com a crença de que você não é inteligente ou capaz o suficiente, você pode se sabotar, perdendo oportunidades de crescimento. Você não fará isso conscientemente. Seu subconsciente criará circunstâncias, prazos esquecidos, doenças misteriosas pouco antes de apresentações importantes, conflitos com colegas que parecem surgir do nada. Isso não são acidentes. É o seu subconsciente protegendo você de sair da identidade que ele acredita ser a sua verdadeira. Se você cresceu em um ambiente onde o amor era condicional ou instável, seu subconsciente pode ter concluído que os relacionamentos são inerentemente dolorosos, ou que você não é digno de amor constante. Mesmo que você deseje conscientemente um relacionamento saudável, seu subconsciente o guiará para pessoas que confirmam essa programação inicial. Você será atraído por parceiros emocionalmente indisponíveis ou, inconscientemente, afastará pessoas que realmente o tratam bem, porque o comportamento delas não corresponde ao que seu subconsciente espera que o amor seja e pareça. Se sua família enfrentou dificuldades financeiras e você ouvia constantemente mensagens sobre escassez, seu subconsciente absorveu a vibração do estresse financeiro. Agora, como adulto, mesmo que ganhe bem, você pode perceber que o dinheiro nunca parece ser suficiente. Sempre há algo que o impede de progredir. Sempre uma crise inesperada que drena seus recursos.
Sua mente consciente deseja segurança financeira, mas seu subconsciente está vibrando na frequência da escassez, e o universo, respondendo a esse sinal mais profundo, continua a criar circunstâncias que correspondem a essa vibração. É por isso que o pensamento positivo por si só raramente cria mudanças duradouras. Você pode afirmar, eu sou abundante 1000 vezes por dia, mas se o seu subconsciente não acreditar nisso, se ainda estiver executando programas de falta e limitação, você estará, essencialmente, tentando avançar com o freio de mão puxado. A boa notícia é que o subconsciente pode ser reprogramado. Assim como foi programado inicialmente por meio de repetição e intensidade emocional, ele pode ser atualizado com novas crenças que sirvam ao seu bem maior. Mas antes de explorarmos essas técnicas, precisamos entender melhor como o campo quântico realmente responde à sua frequência vibracional. A conexão entre suas crenças internas e sua realidade externa é um reflexo direto do que a física quântica chama de campo interconectado ou emaranhamento quântico em uma escala macro. Mas como exatamente essa conexão funciona? A resposta reside na compreensão de que as partículas, os blocos de construção fundamentais de tudo, incluindo você, não existem isoladamente. Quando duas partículas subatômicas se emaranham, elas formam um sistema unificado. A partir desse ponto, independentemente da distância que as separe no espaço físico, elas permanecem conectadas de uma maneira que transcende nossa compreensão normal de distância e tempo. Se uma partícula emaranhada é medida e seu estado quântico colapsa em uma configuração específica, sua parceira reflete instantaneamente uma mudança correspondente. Isso acontece mais rápido do que a luz poderia viajar entre elas, sugerindo que a conexão opera através de uma dimensão da realidade que existe além do nosso espaço tridimensional. Alguns físicos chamam isso de campo quântico. Outros se referem a ele como campo de ponto zero, e as tradições espirituais o chamaram por muitos nomes. Campo akáshico, consciência universal, Tao, Brahman. Independentemente da terminologia, todos apontam para a mesma verdade. Existe um nível de realidade onde tudo está unificado, onde a separação é uma ilusão criada pela nossa percepção limitada. É aqui que a questão se torna pessoal. Você não está separado desse campo. Você não é uma máquina biológica isolada, operando em um universo puramente material. Seu corpo é feito de aproximadamente 7 octilhões de átomos, cada um contendo partículas que seguem as regras da mecânica quântica. Seus pensamentos geram frequências eletromagnéticas mensuráveis. Suas emoções criam cascatas químicas que afetam cada célula do seu corpo e se estendem para o campo ao seu redor. Você é um nó nessa vasta rede interconectada, constantemente enviando e recebendo informações, através de canais dos quais você nem sequer tem consciência. O físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff propuseram uma teoria chamada redução objetiva orquestrada, que sugere que a consciência pode emergir de processos quânticos que ocorrem dentro dos microtúbulos dos neurônios cerebrais. Se a consciência tem um componente quântico, isso significaria que sua mente opera de acordo com os mesmos princípios não locais e interconectados das partículas emaranhadas. Seus pensamentos não estariam confinados ao seu cérebro. Eles se propagariam pelo campo quântico, interagindo com outras consciências, com possibilidades, com o próprio tecido da realidade. Isso explica fenômenos com os quais a ciência convencional tem dificuldade em lidar. Você já teve a forte sensação de que algo estava errado com um ente querido, apenas para descobrir mais tarde que ele estava realmente em apuros naquele exato momento? Isso não é coincidência. Isso é emaranhamento quântico operando no nível da consciência. Você já pensou intensamente em alguém com quem não fala há anos, e em poucas horas ou dias, essa pessoa entra em contato com você. Essa é a sua consciência interagindo com a dela, através do campo quântico. Você já entrou em um lugar onde nunca esteve antes, mas de alguma forma sentiu uma profunda familiaridade com ele?
Esses não são falhas no seu cérebro. São vislumbres da natureza interconectada da consciência que a física quântica está apenas começando a validar cientificamente. As implicações são impressionantes. Se sua mente está entrelaçada com o campo quântico, então suas intenções, seu foco e seu estado emocional não são observações passivas da realidade. Eles são participantes ativos na moldagem da realidade. Quando você pensa em algo com intensidade e clareza emocional, você não está apenas fantasiando. Você está enviando um sinal coerente para o campo quântico. Uma frequência vibracional que começa a atrair e organizar possibilidades em alinhamento com esse sinal. É por isso que algumas pessoas parecem manifestar oportunidades e sincronicidades sem esforço, enquanto outras lutam apesar de trabalharem tanto ou mais. A diferença está no alinhamento vibracional. Aqueles que manifestam com sucesso não são necessariamente mais inteligentes ou mais merecedores. Eles simplesmente, consciente ou inconscientemente, aprenderam a alinhar sua frequência interna com o que desejam experimentar. Suas crenças subconscientes apoiam, em vez de sabotar, suas intenções conscientes. Seu estado emocional corresponde à sensação de já possuir o que desejam. Suas ações refletem confiança na realidade que estão criando, em vez de medo da realidade da qual estão tentando escapar. Agora, vamos falar sobre como seus pensamentos e emoções funcionam como transmissões energéticas que interagem diretamente com essa estrutura quântica da realidade. Cada pensamento que você tem cria uma cascata de reações neuroquímicas em seu cérebro. Essas reações geram frequências eletromagnéticas mensuráveis que se estendem para além do seu crânio. Pensamentos diferentes criam padrões de frequência diferentes. Pensamentos de amor, gratidão e alegria criam frequências coerentes e harmoniosas. Pensamentos de medo, raiva e ressentimento criam frequências caóticas e discordantes. O Dr. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador na área da conexão mente-corpo, explica que, quando você gera um pensamento, ele desencadeia uma reação química em seu cérebro que produz uma emoção correspondente. Essa emoção, então, reforça o pensamento, criando um ciclo de feedback. Se você pensa constantemente em fracasso, seu cérebro produz substâncias químicas do estresse, como cortisol e adrenalina. Essas substâncias fazem você se sentir ansioso e com medo, o que reforça os pensamentos de fracasso, que produzem mais substâncias químicas do estresse, e o ciclo continua. Com o tempo, isso se torna seu estado basal, sua vibração padrão. Aqui está o ponto crucial. Seu corpo se torna viciado nesses estados emocionais. Se você viveu em estresse, ansiedade ou vitimismo por anos, seu corpo se tornou quimicamente dependente desses estados. Mesmo quando as circunstâncias mudam para melhor, seu subconsciente criará problemas ou interpretará situações neutras de forma negativa, porque precisa daquela descarga química familiar. É por isso que se libertar de padrões negativos parece tão difícil. Você não está apenas mudando pensamentos, você está rompendo um vício bioquímico. A boa notícia é que isso também funciona na direção positiva. Quando você cultiva pensamentos de sucesso, abundância e bem-estar, seu cérebro produz substâncias químicas diferentes, serotonina, dopamina, oxitocina. Essas substâncias fazem você se sentir bem, o que reforça os pensamentos positivos, que produzem mais substâncias químicas que geram bem-estar. Com o tempo, você pode recondicionar seu corpo para desejar estados emocionais positivos em vez de negativos. Mas isso requer esforço consciente e consistente, porque você está literalmente reprogramando suas vias neurais e mudando sua bioquímica. Sua frequência vibracional, determinada por seus pensamentos e emoções habituais, age como uma estação de rádio transmitindo um sinal específico. O campo quântico responde sintonizando você com experiências, pessoas e circunstâncias que correspondem a essa frequência. Se você está vibrando na frequência da escassez, notará a falta em todos os lugares.
Oportunidades serão invisíveis para você porque você não está sintonizado nesse canal. Se você está vibrando na frequência da abundância, começará tu a notar possibilidades que nunca viu antes. Você estará no lugar certo, na hora certa. Você conhecerá pessoas que podem ajudá-lo. As sincronicidades aumentarão. Então, como você muda sua vibração? É aqui que a maioria das pessoas fica presa, porque aborda o problema pelo ângulo errado. Elas tentam mudar suas circunstâncias externas primeiro, pensando que, uma vez que tenham mais dinheiro, um relacionamento melhor ou um emprego diferente, se sentirão melhor e sua vibração melhorará. Mas isso é o contrário. O mundo externo é um reflexo do seu estado interno e não a causa dele. Você precisa mudar sua vibração primeiro, e então sua realidade externa se reorganizará para corresponder a ela. O primeiro passo é tomar consciência da sua vibração atual. Preste atenção aos seus pensamentos e estados emocionais predominantes ao longo do dia. Você se sente predominantemente grato, animado, confiante? Ou você se sente principalmente ansioso, frustrado, ressentido? Seja honesto consigo mesmo. A maioria das pessoas superestima muito o quão positivo é seu estado mental e emocional. Se sua realidade externa não é o que você deseja, isso é um feedback direto sobre sua frequência vibracional. O segundo passo é escolher conscientemente uma frequência diferente. Isso não significa fingir que está tudo bem quando não está, nem praticar positividade tóxica. Significa tomar uma decisão deliberada sobre no que você vai se concentrar e como você vai se sentir, independentemente das circunstâncias atuais. Uma das ferramentas mais poderosas para isso é a meditação combinada com a visualização. Quando você entra em um estado meditativo, suas ondas cerebrais diminuem de beta, o estado de consciência normal de vigília, para alfa e, eventualmente, teta, que é a mesma frequência em que seu cérebro operava durante a infância, quando seu subconsciente estava sendo programado. Nesse estado teta, você tem acesso direto à sua mente subconsciente. É nesse momento que a visualização se torna incrivelmente poderosa. Você não apenas pensa no que deseja. Você se imerge na sensação de já possuí-lo. Você o vê em detalhes vívidos. Você sente as emoções que sentiria se já fosse sua realidade. Você envolve todos os seus sentidos. Quanto mais real você conseguir fazer com que pareça, mais poderosamente estará imprimindo essa nova realidade em seu subconsciente e transmitindo-a para o campo quântico. A repetição é fundamental. Seu subconsciente foi programado ao longo de anos de repetição. Reprogramá-lo exige prática consistente. É por isso que esforços esporádicos não funcionam. Você precisa estabelecer uma prática diária de alinhar seus pensamentos, emoções e visualizações com a realidade que deseja criar. Com o tempo, geralmente de algumas semanas a alguns meses de prática consistente, você perceberá que sua vibração básica mudou. Coisas que costumavam desencadear fortes reações negativas não o incomodarão tanto. Oportunidades positivas começarão a surgir com mais frequência. As pessoas reagirão a você de maneira diferente. Outro elemento crucial é cultivar intencionalmente emoções de alta vibração. A gratidão é talvez a mais poderosa delas. Quando você sente gratidão genuína, está vibrando em uma frequência de abundância. Você está reconhecendo o que tem, em vez de se concentrar no que lhe falta. Isso sinaliza para o campo quântico que você está em ressonância com o recebimento de mais. Faça da gratidão uma prática diária. Não pense apenas no que você é grato. Sinta profundamente. Deixe essa emoção preencher todo o seu ser. O amor é outra emoção de frequência extraordinariamente alta. Não necessariamente o amor romântico, mas o amor incondicional, a compaixão por si mesmo e pelos outros. Quando você consegue olhar para si mesmo e para os outros com compaixão genuína, aceitando as imperfeições sem julgamento, você eleva sua vibração dramaticamente.
Isso não significa tolerar comportamentos prejudiciais. Significa ver a humanidade em todos, incluindo você mesmo, e responder a partir de um lugar de compreensão, em vez de reatividade. Você também precisa abordar e liberar crenças limitantes armazenadas em seu subconsciente. Técnicas como a técnica de libertação emocional, EFT, também conhecida como tapping, podem ser incrivelmente eficazes para isso. A EFT envolve tocar em pontos meridianos específicos do corpo, enquanto verbaliza a crença ou emoção negativa que deseja liberar. Isso ajuda a interromper as vias neurais associadas a essa crença e cria espaço para uma nova programação. A programação neurolinguística, PNL, oferece técnicas adicionais para identificar e transformar crenças limitantes no nível subconsciente. À medida que você aplica consistentemente essas práticas, algo profundo começa a acontecer. Seus pensamentos e emoções começam a vibrar em harmonia com o fluxo natural do universo, em vez de contra ele. Quando esse alinhamento ocorre, sua realidade externa começa a mudar de maneiras que podem parecer quase mágicas para alguém que não entende a mecânica quântica subjacente a essas mudanças. Você começa a experimentar o que muitos chamam de sincronicidades, coincidências significativas que parecem perfeitamente sincronizadas demais para serem aleatórias. Você pensa em uma solução para um problema e em poucos dias, alguém menciona exatamente essa solução em uma conversa. Você precisa de uma informação específica e um livro ou artigo contendo essa informação chega até você. Você deseja conhecer alguém com habilidades ou conhecimentos específicos e, aparentemente por acaso, encontra essa pessoa em um evento ao qual quase não compareceu. Isso não são coincidências. É o campo quântico respondendo à sua frequência vibracional, organizando a realidade para refletir seu estado interior. Seu estado emocional melhora naturalmente. Emoções negativas como ansiedade crônica, frustração e ressentimento começam a perder o controle sobre você. Isso não significa que você nunca mais sentirá emoções negativas. Você é humano e as emoções fazem parte da experiência humana. Mas elas não o controlam mais. Elas se tornam visitantes temporários, em vez de residentes permanentes. Você desenvolve uma sensação subjacente de paz e confiança, de que tudo, em última análise, está trabalhando a seu favor, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. As pessoas que você atrai para a sua vida começam a mudar. Quando sua frequência muda, você naturalmente ressoa com pessoas diferentes. Alguns relacionamentos podem se desfazer, não porque alguém tenha feito algo errado, mas porque vocês não estão mais em sintonia vibracional. Enquanto isso, novas pessoas aparecem, alinhadas com sua nova frequência. Essas conexões geralmente levam a oportunidades, colaborações e amizades que apoiam seu crescimento e seus objetivos de maneiras inesperadas. Os desafios não desaparecem da sua vida, mas seu relacionamento com eles se transforma completamente. Em vez de ver os obstáculos como evidência de que o universo está contra você, ou de que você não é bom o suficiente, você começa a percebê-los como oportunidades de crescimento, como convites para ascender a um nível superior. Essa mudança de perspectiva é crucial porque a mantém em um estado produtivo e empoderado, em vez de uma mentalidade de vítima. Quando você enfrenta um desafio a partir dessa consciência elevada, acessa naturalmente soluções e recursos que não eram visíveis a partir da frequência mais baixa. No entanto, existe um fenômeno crucial que confunde muitas pessoas que iniciam essa jornada de transformação vibracional. Eu o chamo de teste de confirmação do universo. Funciona assim. Quando você começa a mudar sua frequência interna e a programar seu subconsciente com novas crenças, o universo não reorganiza imediatamente toda a sua realidade externa. Em vez disso, ele primeiro testa se sua nova vibração é sólida e consistente, ou se você vai retornar aos seus antigos padrões ao primeiro sinal de dificuldade. Esse teste geralmente aparece como um desafio inesperado que parece contradizer a nova realidade que você está tentando criar.
Digamos que você esteja trabalhando para mudar sua vibração em relação ao dinheiro. Você tem meditado, visualizado abundância, sentido gratidão pelo que tem e realmente começado a acreditar que a prosperidade é seu estado natural. Então, aparentemente do nada, surge uma despesa inesperada. Seu carro quebra, chega uma conta médica, você perde um cliente. Nesse momento, tudo depende de como você reage. A maioria das pessoas, ao se deparar com esse teste, retorna imediatamente à sua antiga frequência. Entram em pânico. Sentem-se vítimas. Pensam: veja, essa história de prosperidade não funciona para mim. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. E nesse momento de retorno ao medo e à mentalidade de escassez, elas comunicam ao universo: na verdade, minha verdadeira vibração ainda é de medo e falta. O universo recebe essa mensagem alto e claro e continua a entregar experiências que correspondem a essa frequência. Mas se você entender que isso é um teste, poderá reagir de forma diferente. Você enfrenta o desafio mantendo sua nova vibração. Lida com a despesa inesperada com calma, confiando que o dinheiro flui para você facilmente. Não desperdiça energia com preocupação ou vitimismo. Toma medidas práticas para resolver a situação, mantendo-se emocional e vibracionalmente alinhado com a abundância. Isso comunica ao universo: minha nova frequência é real. Estou comprometido com essa nova vibração, independentemente das circunstâncias temporárias. E é nesse momento que o campo quântico começa a reorganizar sua realidade de verdade. Essa fase de teste é onde o conceito de fé se torna crucial, mas não fé no sentido religioso necessariamente. Estou falando de fé vibracional, certeza absoluta no nível do sentimento de que o que você está criando já está feito, já é seu, já está-se a caminho. É a diferença entre esperar que algo aconteça e saber que vai acontecer. A esperança carrega a frequência da dúvida. O conhecimento carrega a frequência da certeza. O campo quântico responde à certeza. Pense da seguinte forma: se você planta uma semente na terra, não a desenterra todos os dias para verificar se está crescendo. Você confia no processo. Você a rega, garante que receba luz solar e sabe que o crescimento está acontecendo sob a superfície, mesmo que você ainda não consiga vê-lo. Se você ficasse desenterrando-a para verificar, mataria a planta. O mesmo princípio se aplica à manifestação por meio do entrelaçamento quântico. Você planta a semente por meio de sua intenção clara e emoção elevada. Você a nutre por meio do alinhamento vibracional consistente. E você confia que o universo está orquestrando as circunstâncias abaixo da superfície da sua consciência. Isso nos leva até outro conceito crucial: o estado emocional do seu desejo já realizado. A maioria das pessoas, quando pensa no que deseja, sente a emoção da carência, que na verdade é uma frequência de falta. Querer significa que você não tem. Essa é a mensagem que você está enviando para o campo quântico. Mas quando você consegue mudar para sentir a emoção de já ter o que deseja, tudo muda. Você não está mais transmitindo falta. Você está transmitindo realização. O campo quântico deve responder correspondendo a essa frequência. O Dr. Joe Dispenza demonstrou esse princípio por meio de seus workshops e pesquisas. Ele ensina as pessoas a entrarem em estados emocionais elevados, sentindo a gratidão, a alegria e a satisfação de seus desejos realizados antes que qualquer coisa tenha mudado fisicamente. Exames cerebrais de pessoas nesses estados mostram mudanças notáveis. As áreas associadas à criação de novas possibilidades se ativam. O corpo começa a produzir substâncias químicas diferentes. E o mais importante, as realidades externas das pessoas começam a mudar de maneiras documentadas e mensuráveis. Isso não é pensamento positivo ou imaginação fantasiosa. Isso é mecânica quântica em ação. Quando você gera a assinatura emocional do resultado desejado, está criando um sinal eletromagnético coerente que interage com o campo quântico de infinitas possibilidades.
Esse campo responde colapsando as ondas de probabilidade em experiências físicas que correspondem ao seu sinal. Quanto mais consistentemente você conseguir manter esse estado emocional elevado, mais rápida e dramaticamente sua realidade se reorganizará. Suas ações também devem estar alinhadas com sua nova vibração. Se você afirma vibrar na abundância, mas guarda cada centavo por medo, suas ações revelam que sua verdadeira vibração ainda é a escassez. Se você diz que é confiante, mas evita todas as oportunidades que exigem que você se supere, seu comportamento mostra que sua vibração real é o medo. O universo lê sua assinatura energética geral, que inclui seus pensamentos, emoções e ações. Todos os três devem estar alinhados para obter o máximo poder de manifestação. É aqui que muitas pessoas encontram dissonância cognitiva. Sua mente consciente deseja uma coisa, mas seu subconsciente acredita em outra, e suas ações refletem algo completamente diferente. Isso cria um sinal confuso ao qual o universo não consegue responder de forma coerente. É como tentar sintonizar 3 estações de rádio simultaneamente. Você obtém ruído. Para criar resultados claros, você precisa de alinhamento em todos os níveis: desejo consciente, crença subconsciente, estado emocional e ação física. Agora, vamos explorar como a sabedoria espiritual antiga se alinha com esses princípios quânticos. Por milhares de anos, antes de termos instrumentos sofisticados para medir campos eletromagnéticos e o entrelaçamento quântico, místicos, sábios e mestres espirituais descreveram um universo interconectado. Eles falavam de uma teia invisível que conecta todas as coisas. Na filosofia hindu, esse conceito aparece como a rede de Indra, uma teia infinita onde cada interseção contém uma joia que reflete todas as outras joias. No taoísmo, o Tao é descrito como a força unificadora que flui através de tudo. Os ensinamentos budistas enfatizam a interdependência de todos os fenômenos. Tradições indígenas em todo o mundo falam do espírito que se move por toda a criação. Esses ensinamentos antigos não eram superstições primitivas. Eram descrições sofisticadas do mesmo campo interconectado que a física quântica agora confirma. A linguagem era diferente, usando metáforas e poesia em vez de matemática e dados empíricos, mas eles estavam descrevendo a mesma realidade. Essa convergência de sabedoria antiga e ciência moderna é um dos desenvolvimentos mais empolgantes do nosso tempo. Ela valida intuições que os humanos têm há milênios, ao mesmo tempo que fornece uma estrutura científica para compreender e trabalhar com esses princípios. Uma das validações mais fascinantes vem do conceito de campo akáshico, proposto pelo filósofo e teórico de sistemas Ervin Laszlo. Baseando-se na física quântica e na teoria da informação, Laszlo sugere que o universo possui um campo de informação, semelhante a um banco de memória cósmico, onde tudo o que já aconteceu está registrado. Esse campo explica fenômenos como insights repentinos, conhecimento coletivo que emerge simultaneamente em diferentes partes do mundo e até mesmo conceitos como o inconsciente coletivo proposto por Carl Jung. Se tal campo existe, e a mecânica quântica sugere que sim, então o acesso à informação não se limita ao que você experimentou ou aprendeu pessoalmente. Você pode potencialmente acessar o conhecimento que existe nesse campo universal. O físico quântico David Bohm propôs algo semelhante com sua teoria da ordem implícita. Ele sugeriu que o universo físico visível, que ele chamou de ordem explícita, se desdobra a partir de uma dimensão mais profunda e oculta, onde tudo existe em um estado de totalidade e interconexão. Nessa ordem implícita, a separação é uma ilusão. Tudo está contido em tudo o mais. O que percebemos como objetos e eventos separados são simplesmente diferentes aspectos de uma totalidade unificada subjacente, momentaneamente desdobrada em forma física. O físico Erwin Schrödinger, um dos fundadores da mecânica quântica,
fez uma declaração profunda que soa mais como misticismo oriental do que ciência ocidental. Ele disse que a consciência não pode ser explicada em termos físicos, pois a consciência é absolutamente fundamental. Ela não pode ser explicada em termos de qualquer outra coisa. Ele também afirmou que o número total de mentes no universo é apenas 1. Essa perspectiva de que a consciência individual é simplesmente diferentes manifestações de uma consciência universal tem sido ensinada de várias formas por tradições espirituais há milhares de anos. Essas validações científicas da sabedoria antiga têm implicações profundas para a compreensão de fenômenos que o materialismo convencional tem dificuldade em explicar. O déjà vu, aquela estranha sensação de já ter vivenciado algo antes, pode ser explicado pela consciência acessando informações do campo quântico que transcende o tempo linear. Premonições e intuições sobre eventos futuros fazem sentido se a consciência não estiver limitada ao momento presente, mas puder acessar informações da ordem implícita, onde passado, presente e futuro existem simultaneamente. As profundas conexões que as pessoas às vezes sentem com outras, mesmo no primeiro encontro, podem ser explicadas pelo entrelaçamento quântico no nível da consciência. Se a consciência é fundamentalmente interconectada, então almas ou consciências individuais que estiveram profundamente conectadas de alguma forma podem manter esse entrelaçamento, independentemente da separação física ou mesmo através de várias vidas, se aceitarmos que a consciência continua além da morte física. Isso nos leva a uma das perguntas mais profundas sobre o universo. Se tudo está interconectado através desse campo quântico, qual é a natureza da separação? Por que nos experimentamos como indivíduos isolados? A resposta parece ser que a separação é uma ilusão perceptual criada por nosso aparelho sensorial limitado e mente condicionada. Nossos 5 sentidos nos mostram um mundo de objetos separados existindo em um espaço tridimensional. Nosso cérebro, treinado desde a infância para categorizar e dividir, reforça essa percepção. Mas no nível quântico, no nível da realidade fundamental, essa separação não existe de fato. Você não está separado do universo. Você é uma expressão única do universo, experimentando a si mesmo de uma perspectiva particular. Sua consciência não é gerada pelo seu cérebro, como sugere a ciência materialista. Em vez disso, seu cérebro é mais como um receptor que sintoniza uma porção do campo da consciência universal, filtrando-a através de sua configuração física, mental e emocional única para criar sua experiência individual. Quando se medita profundamente, relatam os místicos, a sensação de separação começa a se dissolver. Em estados de meditação profunda, ou no que alguns chamam de experiências místicas, as pessoas descrevem sentir sua consciência individual se fundir com algo vastamente maior, experimentando um estado de unidade onde não há separação entre o eu e o outro, entre o observador e o observado. A neurociência estudou esses estados e encontrou padrões distintos de ondas cerebrais e atividade neurológica associados a eles. A experiência é real e mensurável, mesmo que suas implicações desafiem nossa visão de mundo convencional. Esse estado de consciência de unidade não é apenas uma curiosidade espiritual. Tem implicações práticas para a maneira como você vive sua vida. Quando você realmente entende que não está separado do universo, que sua consciência está interconectada com toda a consciência, a compaixão se torna natural. Prejudicar os outros é reconhecido como prejudicar a si mesmo. Julgar os outros é visto como julgar aspectos da consciência unificada que se expressa em diferentes formas. Servir aos outros torna-se servir a si mesmo, pois no nível mais profundo não existe o outro. Mas, talvez o mais importante para a nossa discussão, compreender sua unidade fundamental com o campo quântico revela que você não é um indivíduo impotente, tentando manipular um universo separado e muitas vezes hostil. Você é o universo,
localizado em uma forma particular, com a capacidade inerente de influenciar o campo porque faz parte dele. Seus pensamentos, emoções e intenções não são sinais fracos gritando em um vazio indiferente. São ondulações no campo unificado, criando padrões de interferência que moldam a probabilidade e influenciam o que se manifesta na forma física. É por isso que a chave final para acessar seu poder quântico oculto é a entrega completa ao fluxo do universo, combinada com absoluta certeza vibracional. Isso pode parecer contraditório, mas na verdade são dois lados da mesma moeda. Certeza vibracional significa que você sabe o que deseja. Você esclareceu sua intenção. Elevou seu estado emocional para corresponder à sensação desse desejo realizado. Alinhou suas crenças, emoções e ações com essa nova realidade. Você está transmitindo um sinal claro e coerente para o campo quântico. Mas a entrega significa que você libera o apego a como e quando esse desejo se manifestará. Você confia que o universo, que tem acesso a infinitamente mais informações e possibilidades do que sua mente consciente limitada, conhece o caminho e o momento perfeitos para trazer seu desejo à forma. Essa combinação de intenção clara, alinhamento emocional e desapego do processo é a fórmula para o que parece ser uma manifestação milagrosa. A maioria das pessoas entende isso de forma errada. Elas têm um desejo forte com apego, o que as mantém em uma frequência de ansiedade e carência, ou se entregam sem clareza, o que não dá ao universo um sinal coerente para responder. A chave está em ambos. Tenha absoluta clareza sobre o que você deseja e sinta que já é seu. E, simultaneamente, confie completamente no universo quanto aos detalhes de como isso se manifestará. A gratidão é a ponte emocional que permite que essa combinação exista. Quando você sente gratidão genuína pelo que deseja, como se já o tivesse recebido, você está na frequência da posse, liberando simultaneamente a necessidade de controle. A gratidão diz: obrigado por este presente que sei que já é meu, mesmo que eu ainda não o veja em forma física. Confio completamente que está a caminho, na forma e no momento perfeitos. Essa vibração de certeza grata é talvez a frequência mais poderosa que você pode emitir. Vivendo a partir desse estado de certeza grata, alinhado com os princípios quânticos e compreendendo sua interconexão com todas as coisas, você se torna o que algumas tradições chamam de criador consciente. Não porque esteja manipulando ou forçando a realidade, mas porque se lembrou de sua verdadeira natureza. Você despertou para o fato de que a consciência é fundamental, que você é a consciência se expressando em uma forma particular, e que essa forma tem a capacidade de influenciar o campo, porque ela é o próprio campo. A partir desse estado de despertar, a vida se torna uma experiência completamente diferente. Os desafios são reconhecidos como oportunidades. Os obstáculos são vistos como convites para crescer. Os contratempos são compreendidos como redirecionamentos para algo melhor. Você para de lutar contra a realidade e começa a fluir com ela, direcionando esse fluxo por meio de suas intenções claras e emoções elevadas. Você não é passivo, esperando que a vida aconteça com você, mas também não está forçando, tentando impor resultados à força. Você está no ponto ideal da ação inspirada, onde seus esforços estão alinhados com o fluxo universal, tornando tudo mais fácil e eficaz. O poder de transformar sua vida sempre esteve dentro de você. Nunca esteve fora, nunca dependeu de circunstâncias, de outras pessoas ou da sorte. Ele está codificado em sua própria natureza, como um ser consciente interconectado com o campo quântico de infinitas possibilidades. Cada pensamento que você pensa, cada emoção que você sente, cada intenção que você define, envia ondulações através desse campo. A questão é se você está enviando essas ondulações consciente ou inconscientemente, se está criando por padrão ou por design. Agora você entende que o entrelaçamento quântico
não é apenas um fenômeno de partículas subatômicas. É a natureza fundamental da realidade. E você faz parte dessa realidade. Sua consciência não está isolada. Ela está interconectada com tudo. Seu subconsciente é uma antena, transmitindo frequências que moldam sua experiência. Suas emoções são transmissões energéticas que interagem com o campo quântico. Suas crenças criam o filtro, através do qual as possibilidades se materializam em experiências físicas. Esse conhecimento é poder, mas somente se você o aplicar. Compreender esses princípios intelectualmente não muda nada. Você precisa incorporá-los. Você precisa praticar o alinhamento de seus pensamentos, emoções e ações com a realidade que deseja criar. Você precisa reprogramar seu subconsciente para que ele apoie, em vez de sabotar, seus desejos. Você precisa cultivar a certeza vibracional enquanto entrega o controle. Você precisa sentir gratidão pelo que ainda não se manifestou, como se já tivesse acontecido. Este não é um trabalho fácil. Requer dedicação, consistência e coragem para se libertar de décadas de condicionamento. Haverá momentos de dúvida. O universo testará seu compromisso. Padrões antigos tentarão se reafirmar. Mas cada vez que você escolhe o alinhamento em vez da reação, a fé em vez do medo, a certeza em vez da dúvida, você fortalece sua capacidade de trabalhar conscientemente com o campo quântico. Você se torna mais poderoso, não no sentido de poder sobre os outros, mas no sentido de poder sobre seu próprio estado interno e, consequentemente, sobre sua experiência externa. O universo não é indiferente a você. Ele não está separado de você. Você é ele. E ele é você, experimentando a si mesmo através da lente única de sua consciência individual. Quando você se alinha com essa verdade, quando você vive a partir dessa compreensão, a realidade se torna infinitamente mais mágica, mais significativa e mais responsiva às suas intenções mais profundas. Sua transformação começa agora, neste momento, com a decisão de levar esses princípios a sério, de se comprometer com a prática diária do alinhamento vibracional, de confiar no processo mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. O poder sempre foi seu. A única questão é se você está pronto para reivindicá-lo, para assumir seu papel como um co-criador consciente, trabalhando em harmonia com o campo quântico, para manifestar a vida que você nasceu para viver. Tudo o que você precisa já está dentro de você. A energia oculta está despertando. A pergunta é: o que você fará com ela?